أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nós vamos falar agora sobre as sunas do wudu. Essas sunas se dividem em duas categorias. A primeira é chamada propriamente de sunna, e são as sunas fortes, né? E outra é chamada de fadila, que são as sunas mais fracas, tá? Então, nós vamos começar aqui, né? Sunna no wudu, as sunas fortes do wudu. Então, vou ler linha por linha em árabe, né? Ler uma linha em árabe, traduzir e explicar, e assim a gente vai indo. Sunanuhu sab'u tida'an ghaslu al-yadayn wa raddu mas'i ra'sin mas'u al-udhnayn. Então ele começa. Suas sunas são 7. Assim como os elementos obrigatórios eram 7, as sunas também são 7. Começar por lavar as mãos, passar uma segunda vez as mãos molhadas na cabeça, passar os dedos molhados nas orelhas. Bom, primeira das 7 sunas, começar por lavar as mãos. Ou seja, antes ainda, né, vocês se lembram que o primeiro elemento obrigatório em termos de lavagem era lavar o rosto. Antes ainda de lavar o rosto, devo lavar as mãos, certo? E quando a gente for fazer a aula de demonstração, vocês vão ver exatamente como isso é feito quando a gente faz a ablução com o baldinho, como é costume na escola Melik. Mas, por hora, basta saber que a primeira suna é lavar as mãos. Segunda suna, passar uma segunda vez as mãos molhadas na cabeça. Veja, vocês se lembram que o segundo elemento obrigatório, ou melhor, o terceiro elemento obrigatório era vocês passarem as mãos molhadas na cabeça, uma vez. Pois é, vocês passarem uma segunda vez é suna, tá? Então, e essa passagem, essa segunda passagem, ela se faz, vamos dizer, no sentido oposto da primeira. Então, eu molho as mãos, eu passo as mãos na cabeça, e depois daqui onde ela chegou, eu volto. Essa volta é a segunda passagem das mãos na cabeça, e ela é suna. A ida é fard, ou obrigatória, a segunda é suna, ou recomendada. A terceira suna é passar os dedos molhados nas orelhas. Você torna a molhar os dedos e você passa eles dentro da orelha, das orelhas assim, né? Passa uma vez, tá? A quarta suna, daí a gente já vai passar para outra linha, vou ler aqui em árabe. Madmadatu istinshaqu istinthar tartibu faraidihi wa dhal makhtar. Bom, isso aqui significa, primeira, a quarta suna, bochechar, né? Você pegar a água com a mão, pôr dentro da boca, bochechar e cuspir. Istinshaq significa você pegar a água com a mão e você sugar ela com o nariz, tá? Istinthar significa você tirar essa água sugada, você tirá-la do nariz, soprar ela para fora, assim, tá? E a última suna, executar os elementos obrigatórios na ordem correta. Ou seja, a gente falou na aula sobre obrigatórios, a gente falou de 4 lavagens, né? Lavar o rosto, lavar as mãos até os cotovelos, passar as mãos molhadas sobre a cabeça e lavar os pés até os tornozelos. Você fazer essas lavagens e passagens de mão molhada nessa ordem é uma suna, tá? Então você deve fazer nessa ordem porque é suna. Eu pessoalmente nunca conheci alguém que fizesse em outra ordem, pensando assim, bom, já que não é obrigatório fazer na ordem, vou começar lavando o pé. Não, a gente costuma seguir essa ordem, mesmo porque ela é natural. A gente começa das partes mais limpas e vai em direção às partes mais sujas, a mais suja de todas, que é o pé. Mas, enfim, você fazer isso nessa ordem é uma suna. Então falamos aqui das 7 sunas, tá? E passamos agora para as fadilas. Fadilas são as sunas leves, tá? A recompensa por fazê-las, digamos, é menor do que para você fazer as sunas enfatizadas. Porém, você seguir essas fadilas faz parte de você fazer o wudu como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia,
certo? Então faz parte da nossa religião e é algo que a gente só deixa de lado, em regra, quando a gente tem um motivo. Se, por exemplo, você tem lá uma oração de sexta-feira, por exemplo, que se você perdeu uma oração muito importante, e daí você chega apressado na mesquita, e você ainda não tem ablução, você vai lá, a oração já está começando, você corre para fazer, você pode fazer de repente só os elementos obrigatórios para poder pegar a oração de sexta-feira. Mas, na falta de um motivo desse tipo, né, ou de você conseguir pegar o horário de uma oração, por exemplo, na falta de motivos desse tipo, a gente faz sim as sunas e as fadilas, tá? Agora falando das fadilas, وَإِحْدَ عَشَرَةَ الْفَضَائِلُ أَتَتْ تَسْمِيَّةٌ وَبُقْعَةٌ قَدْ طَهُرَتْ. Então, começando aqui, e chegaram a nós 11 fadilas. Dizer Bismillah, um lugar puro. Então tá, as fadilas são 11. A primeira delas é você dizer Bismillah ao começar o wudu. É uma fadila, certo? Mas toda vez que a gente aprende o wudu, a gente aprende a dizer Bismillah. Então, assim a gente diz Bismillah quando começa o wudu, assim como a gente diz quando começa qualquer coisa, certo? Um lugar puro é uma fadila do wudu, uma coisa recomendada, você fazer o wudu num local que esteja livre de impurezas. Por exemplo, você não vai fazer ele num local onde tenha no chão, por exemplo, fezes de urina, que se pingar água no chão, ela vai pingar nas fezes, na urina, e aquilo lá vai de repente respingar em você ou na sua roupa. Então esse é o sentido dessa fadila, você fazer o wudu num lugar puro, para que a sua roupa não se suje com respingos de impurezas. Tá? Continuando, taqlilul ma'in wa tayammunu linar. Isso significa reduzir a quantidade de água, deixar o recipiente do lado direito. Taqlilul ma' é uma fadila importante, ou seja, a gente não deve desperdiçar água no wudu. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que mesmo se você estiver fazendo wudu num rio com água corrente, você deve usar pouca água, você não deve exagerar na quantidade de água. Então isso é uma suna bastante importante, e mais importante ainda quando a quantidade de água é limitada, né, como por exemplo no Hajj, ou em certos lugares do mundo de clima seco, desértico. Né? Deixar o recipiente do lado direito do corpo, certo? Isso aí é uma fadila que a gente aplica quando a gente está fazendo o wudu com a água dentro de um baldinho, como é costume, né, entre os países méliques, e vocês vão ver isso na prática quando eu demonstrar para vocês o wudu, certo? وَالشَّفْعُ وَتَثْلِيثُ فِي مَغْسُولِنَا, certo? Lavar os membros uma segunda vez e depois uma terceira. Veja, quando a gente falou dos elementos obrigatórios das sunas do wudu, a gente falou, bom, lavar o rosto é uma coisa, lavar as mãos é uma coisa, certo? Fazer bochechar, uma coisa. Porém, ele está falando que você fazer todas essas coisas uma segunda vez e uma terceira vez também é recomendado. Isso aí vale, isso aí vale para todos os elementos que são sunas e obrigatórios, certo? Exceto para 2 deles, que são você passar a mão na cabeça, que são só 2 vezes, a ida e a volta, e você lavar as orelhas, que é apenas uma vez. Tá? Para todos os outros é recomendado que você faça a segunda vez e a terceira vez, ou seja, que você faça 3 vezes. Você fazer a segunda vez é uma fadila, e você fazer a terceira é mais uma fadila. Tá certo? Bada'u mayamini siwakun wa nudib tartibu masnunihi ao ma'ama yajib. Aqui. Começar pelo lado direito, siwak, e recomenda-se seguir a ordem correta das sunas e a ordem destas em relação aos elementos obrigatórios. Explicando, começar pelo lado direito. O que significa isso? Que quando você vai lavar as mãos e os braços, por exemplo, você lava primeiro a mão direita e o braço direito, e depois a mão esquerda e o braço esquerdo. Você lava primeiro o pé direito até o tornozelo e depois o pé esquerdo até o tornozelo. Quanto ao rosto, as orelhas, né? Tudo isso você faz os 2 lados ao mesmo tempo. Tá?
Outra fadila é o uso do siwak ou miswak, que é um palitinho feito de uma certa planta, que você corta a ponta dele, deixa as fibras expostas e você usa para escovar os dentes. Era um hábito ao qual nosso profeta sallallahu alaihi wasallam era muito apegado, e ele fazia, né? Ele passava siwak nos dentes antes de toda a oração, porque ele tinha a percepção clara de que ele estava diante de Deus e que os anjos estavam ao redor dele. Tinha essa percepção nítida, absoluta. Então ele não queria que o hálito dele tivesse ruim. Então ele sempre escovava os dentes antes da oração com siwak. E isso aí é uma fadila que a gente deve, na medida do possível, implementar. Certo? Aqui seguir a ordem correta das sunas e a ordem destas em relação aos elementos obrigatórios. Vocês estão lembrados, porque a gente acabou de falar no começo da aula, que a gente seguir a ordem dos elementos obrigatórios é uma suna. Pois então, você seguir a ordem das sunas é uma fadila. E você seguir a ordem das sunas em relação aos elementos obrigatórios é uma fadila também. E qual seja essa ordem, a gente vai ver, inshallah, na próxima aula, na qual nós vamos demonstrar para vocês o wudu, fazer o wudu na prática, e vocês vão ver todos esses elementos implementados da maneira como devem ser feitos, inshallah. E para terminar aqui as fadilas, وَبَدْءُ مَسْحِ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ. Isso significa, ao passar as mãos molhadas sobre a cabeça, começar pela testa. Ou seja, quando você vai cumprir o elemento obrigatório de passar a mão molhada sobre a cabeça, você não começa aqui por trás, você começa pela testa e vai da testa para trás. Isso é obrigatório fazer assim? Não. É uma fadila. A gente faz porque era assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Tá? E o último deles, certo? Taqliluhu asabi'a biqadmihi. E passar os dedos das mãos entre os dedos dos pés. Ou seja, você lavar entre os dedos dos pés quando você for lavar os pés é uma fadila. Ao contrário do que acontece no caso da mão. Vocês se lembram que quando a gente vai lavar a mão, a gente tem que fazer assim. Você passar os dedos de uma mão entre os dedos da outra é obrigatório. Já ao lavar os pés, você lavar entre os dedos dos pés não é obrigatório, mas sim uma fadila. Então, nessa aula nós falamos das sunas do wudu, as sunas mais fortes e as sunas mais fracas, e juntando tudo isso com os elementos obrigatórios, inshallah, na próxima aula nós vamos efetivamente fazer o wudu e filmar para demonstrar para vocês como é que se faz isso na prática. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.